eu estou lendo um livro maravilhoso que eu super recomendo, que é Lições de Magia, e de Alice Hoffman, que é o livro que deu origem ao filme, né? A sequência que tem a história do filme A Magia, da Magia e a Sedução, que é um filme bastante antigo, que fala do poder das mulheres, né? E das consequências dos compromissos, da responsabilidade de utilizar o nosso poder. E aqui nós estamos falando de um poder do feminino que por muito tempo foi subjugado, tentaram impedir, tentaram suprimir, tentaram de todas as formas, assim, até muito cruéis. Se vocês lerem esse livro, vocês vão entender como havia toda uma manipulação aí por trás para subjugar o nosso poder feminino, o intuitivo, o curador. E, e nesse ponto que eu resolvi trazer para vocês uma reflexão. Por quê? Porque a gente falando de questões sistêmicas aqui, a gente percebe que a nossa linhagem, principalmente nós, enquanto mulheres, trazemos na nossa vida toda uma história ancestral da nossa ancestralidade feminina, que a história são as histórias, as dores, as mágoas, as felicidades também, as conquistas e as perdas que as nossas ancestrais experienciaram no passado, certo? E aqui existe um momento, e agora, principalmente nesse momento de transição, certo? Está havendo a necessidade de curar esta memória, de ressignificar emoções, e aqui entra toda a necessidade da gente compreender a nossa trajetória enquanto mulher e de você, mulher, descobrir o seu poder, o seu potencial, certo? O poder não está só no ganhar dinheiro, o poder não está só em ser reconhecida pela mídia ou, enfim, pela profissão. O nosso poder está em trazer a nossa energia da criação, da cocriação, de levar o nosso melhor como um amor incondicional, um amor que cura, um amor que estimula o crescimento. É a verdadeira carta da imperatriz, certo? Que traz todo um potencial aí criativo de evolução, de expansão, através da comunicação, através do contato físico, através da alegria, através do acolhimento. É essa pegada que a gente precisa resgatar no nosso feminino, porque o mundo ele chegou a um ponto atual de nos forçar a entrar numa linha de tempo produtiva, de até acessar uma energia um tanto agressiva. Eu percebo isso, eu não sei como vocês estão percebendo essa questão nesse momento, certo? Mas isso está acontecendo sim, e é necessário que a gente, claro, eu não estou dizendo para parar de ser produtiva, não, a gente continua sendo produtiva, a gente continua tendo a nossa autonomia, trabalhando, tendo nossas conquistas, sim, porque isso é um direito nosso. As tão famigeradas bruxas que na antiguidade foram queimadas, mortas, certo? Porque elas tinham esse poder, as bruxas geralmente eram mulheres que tinham essa força de se autossustentar. Elas tinham a força, além de serem curandeiras, de serem mulheres que trabalhavam a sua sexualidade de uma forma um, muito única, muito autoconfiante,
certo? Na busca de um prazer e talvez, lógico, também na busca de uma dominação. Eu não estou falando que não tinha talvez condutas aí equivocadas, mas elas usavam a sua sexualidade livremente. Elas tinham autonomia, eram mulheres que se autossustentavam, eram mulheres que criavam os filhos sozinhas, porque eram abandonadas, eram mulheres que eram curandeiras, que curavam outras mulheres. E isso dentro de uma sociedade aí primitiva e dominada pelo masculino, começou a gerar medo, certo? Por isso que a famosa caça às bruxas aconteceu, porque perceberam que as mulheres tinham poder, que mulheres ajudavam outras mulheres a se recuperar fisicamente, a se livrar da dominação, porque as mulheres em época lá de 1600 e antes também eram subjugadas, eram até maltratadas, né? Sofriam violências tanto físicas como psicológicas, e as bruxas, as famosas bruxas que eram tão odiadas na época, elas levavam força, cura, amparo emocional, amparo de cura física, através dos chás, através dos remédios que preparavam, certo? E isso curava o sagrado feminino. Então, a caça às bruxas foi uma tentativa de suprimir o poder feminino, o poder de toda mulher, de subjugar o feminino. E Gaia, o nosso planeta, ele tem uma energia muito feminina. E Gaia continua trazendo vida após vida, não é verdade? Mesmo que o homem vá lá, que ele destrua tudo, a Gaia se recupera. É verdadeira, o feminino é a carta da imperatriz, né? Que tem todo um potencial de criação, o potencial de multiplicação, de cocriação. Então, Gaia é uma energia puramente feminina, não importa o que o homem, e aqui eu estou colocando o homem dentro de um universo homem-mulher, não importa, não importa o que a parte que destrói Gaia faça, Gaia se recupera, Gaia se renova. E é esse feminino que está tentando, nesse momento, uh, vir à tona e fazer com que as pessoas compreendam. E aqui a gente vai para uma questão importante, que eu tirei 3 cartas aqui do oráculo da bruxa solitária para a gente pensar sobre repetições de padrões, situações que nos estão prendendo a nossa trajetória, principalmente nós mulheres, tá? E aonde pode estar havendo aí, e aí cabe a você analisar essa questão, onde está pegando algumas repetições de padrões sistêmicos e que você ainda precisa curar, que você precisa rever. E esses dias aqui, ontem, hoje, amanhã, ainda quarta-feira, é um bom tempo para parar e analisar esses sentimentos, essas sensações, é um revisitar as memórias, as histórias, certo? E a primeira que eu tenho aqui é a carta 17, que fala da linguagem da alma. Olha que lindo. E aqui ela fala, talvez, de você perceber, tá? Aonde você ainda está se sentindo bloqueada, onde você não está tendo permissão para expressar tudo que vem da sua alma, todos os seus dons, o seu dom de curandeira, o seu dom de mãe, o seu dom de empresária, de criadora, o seu dom de administradora, o seu dom de cuidadora, enfim, todos os seus dons, aonde você ainda tem essa energia que está repetindo um padrão que vem aí de um momento em que foi dito para a sua linhagem feminina que não, que você não podia trazer esse dom à tona, que você não tinha essa capacidade, entende? E aqui, se você percebe, é aqui que você tem que soltar, olhar para você,
olhar para a energia da sua alma e trazer à tona, colocar para fora, reverenciar, valorizar os seus dons enquanto a mulher que cria, que tem um potencial aqui para trazer coisas lindas para o universo, certo? Se você sente uma repetição de padrão que bloqueia aqui, está na hora de você buscar ajuda e a gente desbloquear aqui esta repetição de padrão para que você possa colocar as coisas a fluírem com maior tranquilidade. A segunda carta aqui fala de amores, de relacionamentos, certo? E aqui nós temos que ver repetições de padrões em relacionamentos afetivos, familiares, certo? Quais os padrões que você está repetindo, talvez, porque disseram que você deveria agir assim, pensar assim, é, que você não podia fazer as suas escolhas, ou que você não podia deixar partir, terminar ciclos, certo? Que padrões você está repetindo da linhagem familiar, da sua linhagem do feminino, que talvez ainda esteja bloqueando os seus relacionamentos afetivos e amorosos aqui por conta de repetição de padrões, por coisas impostas à sua vida, à sua linhagem do feminino, porque você tinha que cumprir ordens, você tinha que seguir um padrão social de comportamento e a sua essência, a sua alma gritava por liberdade, gritava por viver um amor verdadeiro ao invés de um amor subjugado, imposto, entende? É essa repetição de padrão que a gente tem que ver e se perceber também, buscar aqui uma ajuda para liberar esta questão, certo? E a outra carta, a terceira, então, que eu tirei para fazer esta leitura para vocês, para nós, porque isso tudo também cabe à minha reflexão, se não for em uma, talvez até nessas três cartas, certo? Para a gente ver também aonde talvez o nosso bloqueio, a nossa procrastinação, o nosso desânimo, a nossa desesperança está presa àquele momento em que nós tivemos que atravessar um tempo escuro da alma, onde a gente talvez perdeu as esperanças, onde a gente teve perdas, onde as nossas antepassadas talvez tiveram que vivenciar um tempo de servidão, de tristeza, de perdas e tiveram esse momento de desesperança que está reverberando no nosso campo e não permitindo que a gente siga adiante, que a gente siga em frente, certo? Porque sim, para todos nós, mulheres ou homens, não importa, mas principalmente para as mulheres, em função de toda a nossa história do feminino, certo? Da nossa ancestralidade, sim, passamos, as nossas ancestrais passaram por tempos de sofrimento, de que tiveram que olharam para a vida com desesperança, com muita tristeza, com muita dificuldade, e o quanto isso talvez não está reverberando na sua alma, na minha alma, trazendo alguns bloqueios que nos impedem de olhar para o futuro, de ir para a frente. Então, essa é a análise que você precisa fazer se essa carta tocou o seu coração, certo? E como eu falei, não importa qual das três aqui cartas você teve um chamado, um reconhecimento de alguma experiência, de algo aqui que você sente que ainda toca você, que ainda remete à sua ancestralidade. Tanto faz, não importa qual delas, para todas essas situações e muitas outras, existe sim uma solução, que é a gente quebrar padrões, ressignificar as memórias, tirando as dores, tirando as sensações negativas e ressignificando simplesmente como fazendo parte da nossa história, da história da nossa ancestralidade e nos liberando de uma repetição de padrão. Essa é um dos trabalhos que eu faço com uma das técnicas. Se você quiser saber mais, chama aqui, eu vou colocar o link na descrição do vídeo e deixa seu like, se inscreve no canal, tem muita mensagem, muita dica. Vou dar a dica do livro aqui,
que eu estou lendo para vocês lerem, vocês vão amar e vocês vão entender o que eu estou falando. Gratidão e nos vemos no próximo vídeo.